tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje sobre de ensino religioso. Eu estarei lendo para você, explicando essa história e você irá responder as questões que pedem no seu caderno, tudo bem? Então vamos lá? Nós vamos falar um pouquinho sobre diálogo envolvendo comportamento ético. Você costuma escutar o que as pessoas têm para lhe dizer? Sua mãe, seu pai ou alguém já lhe disse que você não escuta o que eles falam? Muitas vezes as pessoas não escutam com atenção o que as outras falam. Só que escutar e entender o que os outros estão falando é um comportamento ético. Algumas vezes a gente não quer escutar o que as pessoas estão nos dizendo, não é mesmo? Como quando os seus pais o proíbem de que você faça alguma coisa que para você parece ser bom. Então você precisa escutar e entender os motivos dos seus pais. Às vezes os não, embora às vezes você não concorde, a gente deve respeitar a decisão deles ou dos responsáveis. Outras vezes ou em algumas outras situações, os seus pais também não querem escutar o que você tem a dizer. Então é preciso conversar com eles para que eles escutem o que você está pensando. É como se fosse uma mão de via dupla, né? Temos que ouvir e também ser ouvido. Ainda há os momentos em que quem está nos escutando não entende o que estamos dizendo. Por isso, nós precisamos falar de forma clara, para que os outros entendam o que a gente está falando. Podemos dizer, então, que diálogo são as ações de escutar e entender o que as pessoas nos dizem e de falar de forma clara, para que as pessoas entendam o que falamos. Essa foi uma fonte que foi tirada da Ética e Cidadania do livro Valores para a Vida. Nós vemos aqui que o diálogo é uma questão de interpretar a opinião e assim evitar problemas, evitar brigas e evitar confusões, né? Então vamos aqui para algumas alternativas. E essas questões você irá resolver no seu caderno, tá bom? Você coloca o número da questão e resolva aí a alternativa. Veja situações abaixo e observe em qual delas o menino que está escutando vai entender o que o outro está dizendo. Será que é no primeiro ou no segundo o diálogo? O primeiro diz assim: que tal irmos ao jogo? O segundo vai dizer: Gavos. E o rapaz fica com uma interrogação sem entender o que ele está falando. Então, qual desses dois dá para entender o que ele está falando? O primeiro ou o segundo? Aí vem as perguntas para você responder. Os meninos da primeira situação conseguiram se entender? Por quê? Na letra B você irá responder: os meninos da segunda situação conseguiram se entender? Por quê? Na letra C, em sua opinião, os meninos da segunda situação estão dialogando? Por quê? Na letra D, como deve ser o diálogo entre as pessoas? E aí? Na segunda questão, você irá me definir com as suas palavras o que é diálogo. Na terceira, diz o seguinte: no nosso dia a dia, existem várias regras que determinam uma boa conversa. Uma dessas regras, por exemplo, diz que devemos sempre respeitar a pessoa com quem falamos. Pensando nisso, analise a situação abaixo e indique se há algum problema na conversa. O menino diz: ei, velha, eu quero ouvir música. A senhora, fica com essa a aparência que você está visualizando aí no vídeo.
Você vai responder isso, analisar a situação e indicar se há algum problema nessa conversa e se existe, qual é esse problema. Na quarta questão, essas crianças estão brincando de forma ética. Imagina o que cada uma está dizendo e escreva nos balões. Você vai dizer aí, analisar essa imagem e dizer para mim, escrito, o que é que o menininho está dizendo para o outro que está sentado aqui no banco, ó. Esse menininho aqui, ó, o que ele está dizendo para o outro? O que essa menina lá atrás está falando? O que esse rapazinho aqui, ó, do cabelo vermelho está dizendo? E o que essa menininha está falando com a outra do cabelo loirinho? Então, na quinta questão, você irá me responder. Observe as imagens e você vai me dizer se é a primeira ou segunda imagem que não está acontecendo o diálogo entre as pessoas. É a primeira, é a segunda, é a terceira aqui, ó, do menino que está ouvindo música, ou é do quarto do loirinho com o moreninho? Quais aí está existindo, não está acontecendo diálogo entre as pessoas? Na letra A, em sua opinião, as situações que você relatou, se foi 1, 2, 3 ou 4, deveriam acontecer? Por quê? Ok? Essas serão as alternativas para hoje, tá bom? Para você responder no seu caderno e enviar para mim. Não precisa copiar as questões, tá bom? Você só vai colocar a data de hoje, o título comportamento, com o título diálogo, o subtítulo comportamento ético, e você vai colocar número 1, letra A, B, C, D, número 2, número 3, número 4, número 5, letra A, tá bom? Até aqui para você resolver, eu fico no aguardo. Também vou enviar para você um vídeo extra envolvendo o diálogo. Assista ele e fico no aguardo da devolutiva da sua atividade. Tchau, tchau!